A paz seja convosco, meus irmãos. Venho com uma mensagem depois de uma oração ao nosso amado Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Yahvé, nosso único Deus, o único Deus que existe. Nessa oração, o Pai me profetizou algo muito espiritual, pois estou lendo os profetas menores e todos eles falam do grande e glorioso dia do Senhor. E muitas vezes esses dias, grande e glorioso dia do Senhor, não se refere ao dia que nós estamos esperando, que é a volta de Jesus, mas com certeza se referiam a períodos muito apocalípticos, digamos assim, períodos que foram finais de um tempo, finais de séculos, finais de uma história, de um período de tempo. A citar a Babilônia e o exílio babilônico, período onde a Babilônia destruiu todos aqueles povos que dominavam, por exemplo, os assírios, foram todos destruídos. E todo esse período, esses períodos que são chamados de Dias do Senhor, são períodos que, se você ler a Bíblia, vê que todos eles esperavam ou uma terra prometida, ou o dia do Senhor, ou o Messias, ou todas essas coisas juntas. Todos eles esperavam essas coisas, essas palavras de Deus, e tinham fé que essas coisas aconteceriam, a ressurreição dos mortos. Todos eles acreditavam nisso, na ressurreição dos mortos, os profetas de Deus. E essas profecias, que se resumem na ressurreição dos mortos e na volta de Jesus, em eventos que foram chaves, semelhantes, assim, como posso dizer, foram sombras da volta de Jesus, foram degraus para nos levar a esse momento, pois cada um selo que se abre, cada trombeta que toca, cada taça que é derramada, todas elas levam a uma coisa, que é o reino de Deus. E o reino de Deus já está aqui, em espírito, só que ele está esparramado nos servos que estão vivos ainda de Deus, e estão espalhando esse reino de Deus para mais pessoas, só que o tempo já está acabando. As pessoas não estão tendo mais ouvidos para o reino de Deus, estão apenas ouvindo suas próprias concupiscências, seus próprios corações. E a fraqueza nossa, isso não digo para nosso orgulho, mas pelo nosso pranto, da igreja de Laodiceia é ímpar. É por isso que a volta de Jesus é tão iminente para nós, pois somos poucos, não temos essa força. Um de nós tem que valer por 10.000 e conseguimos valer por 1.000 no máximo. Apenas quando estamos juntos, às vezes conseguimos valer em momentos assim, ímpares, por mais, mas nossa força é pequena, somos muito, muito poucos e o coração está muito endurecido, são tempos difíceis e Deus sabe disso. E Deus disse todas essas palavras, que muitas ainda estão no pó, pois nós não somos mais apenas nós mesmos, mas nós carregamos uma coisa muito maravilhosa, que é a palavra de Deus em nosso coração. Toda essa nossa forma de agir, nosso amor, nosso sorriso, não vem de nós. Vem de Deus, é a palavra de Deus que nós carregamos em nosso coração, e ela é viva e eficaz para transformar pecadores como nós em pessoas que podem ser chamados na volta de Jesus como filhos de Deus, como Jesus Cristo é chamado de o Filho de Deus. E eu digo isso pelo que eu ouvi de Deus, que essas palavras que tantas pessoas carregaram no coração, Abraão, profeta Jonas, profeta Abacuque, profeta Zacarias, Jeremias, Jacó, Isaac, o próprio Jesus, que carregou a palavra viva, de forma que ele ressuscitou antes de todos, pois ele foi a perfeição, a imagem de Deus. Todos eles, na volta do Messias,
junto de nós, serão ressuscitados. Quando Jesus Cristo se manifestar em sua glória, junto com os anjos de Deus, e todo o poder do próprio Deus que se manifestará junto com Jesus, de maneira que Jesus será como Deus para nós, mas não que ele seja o Deus próprio, pois Deus é Espírito e ele, Jesus Cristo, é homem, mas o Espírito de Deus estará em Jesus, em toda a plenitude na sua volta. E o Rei dos Reis vai reunir toda a palavra de Deus. Todos os que estão mortos ressuscitarão, pois aquela palavra que eles morreram, aquela história de vida que concretiza as palavras de Deus, pois o que Deus fala se concretiza. Deus, como ele criou o mundo, Deus falou e se concretizou. E essa palavra que nós carregamos é a mesma palavra que esses profetas carregaram, que as pessoas de Deus carregaram. Isso será testado. Isso é o livro da vida. Um livro é feito de palavras. Um livro é feito de palavras. E Deus, ele sabe quem são seus, aqueles que estão em Jesus Cristo, mortos não por ouvir dizer, não por palavras, mas por fatos, porque você falar, eu amo Jesus, eu morri por ele, é muito superficial. Que Jesus estamos falando? De qual Jesus? Existe uma história, um contexto, uma testificação. Jesus Cristo, para ser chamado de Yeshua, para ele ser chamado de Messias ou Cristo, para ele ter esse nome, ele teve que concretizar exatamente o que estava escrito anteriormente. E nisso ele provou ser a rocha que Deus enviou para fundar o reino de Deus. Então nossas palavras têm que estar fundamentadas nessa rocha. Temos que entender a cultura judaica. Temos que entender costumes e coisas, mesmo que nós não compreendemos em totalidade. Temos que compreender o beabá da Bíblia e colocar isso na nossa existência, nossos fatos, para que quando Jesus Cristo retorne, sejamos nós também encontrados irrepreensíveis, pois os mortos ressuscitarão quando a trombeta soará, e aquelas palavras que eles carregaram não serão retidas mais pela morte, mas Deus a levará à vida eterna. E nós também, por último, como os últimos fundamentos e pilares do reino de Deus, como aqueles últimos adornos de uma grande estrutura, os capeletes, os beirais, as rosáceas, como aqueles adornos finais, nós seremos transformados, nós Laodiceia, para que sem eles, eles sem nós não sejam aperfeiçoados, como está escrito. Eles sem nós não iam ser aperfeiçoados, pois nós temos um papel no reino de Deus. E a palavra que está em nós manifestada é o aperfeiçoamento da palavra de Deus, do reino dele. Nós sabemos que Deus coloca a sua palavra acima de seu próprio nome. E se Deus leva a sua palavra com tanto amor e carinho, vamos levar em nosso coração essa palavra que nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, Messias Jesus, também com o mesmo apreço que Deus, para que sejamos a imagem de Deus, como Jesus Cristo o é. A paz, irmão amado, em nome de Jesus, e em breve acontecerá o dia, e já é, que o reino de Deus estará conosco. Por enquanto está apenas em enigma. As pessoas não acreditam na ressurreição dos mortos, não acreditam na principal profetização da Bíblia, que é quando toda palavra que foi retida pela morte, pelo engano, pelo mal do mundo, todas as pessoas boas que morreram, que seguiam espiritualmente a palavra de Deus, que morreram em Deus, fazendo suas ações em Deus, que fazendo o verdadeiro bem, no verdadeira justiça, no verdadeiro amor, todos que faziam as ações fundamentadas nessas palavras que vêm de Deus, desse Espírito Santo, todos estes como poderiam ficar retidos pela morte? Jesus Cristo, ele provou isso, provou a vontade de Deus no seu reino,
quando ele ressuscitou dentre os mortos. Se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, 1 Coríntios diz, 1 Coríntios 15, nós também ressuscitaremos no grande, glorioso e temível dia do Senhor. A paz em nome de Jesus, amados. E tenhamos fé e bom ânimo. E glorifiquemos na face do perigo, clamando para mais uma dose do Espírito Santo de Deus, para que todo medo se transforme em glória ao Pai. Em nome de Jesus. Amém.